Bem, estamos de volta. Bom, a subcomissão não diz, ou o senhor João Capapinha não diz exatamente o que é subscrição falsa. Subscrição falsa significa que o militante não existe. Subscrição falsa significa que a assinatura não confere, tal como está no bilhete Deu de exemplo identidade. deu exemplo de militantes que supostamente não subscreveram a candidatura e apareceram. Prontos. Não é? Aí tem que provar, dizer assim, olha, nós ligamos para as 14 mil pessoas e elas disseram, por exemplo, que elas não subscreveram. Ou dessas 14 mil pessoas, todas elas escreveram documentos para nós a dizer que não subscreveram a candidatura. Ponto número um. Se não faz isso, como é que nós podemos saber que ela conferiu, que aquelas subscrições são falsas? Diz mais, há aqui um bilhete de identidade falso. E essa responsabilidade tem que ser imputada ao Gino Carneiro. Ele é que faz bilhete, ele é que emite o bilhete de identidade. Não. Se é um militante que apresentou um bilhete de identidade, longe de mim, enquanto candidato, dizer que o bilhete de Prova identidade que do ele é Helder, verdadeiro. por exemplo, é verdadeiro ou falso. Eu anexo os documentos e entrego. Se a subcomissão de candidaturas tem competências para aferir que aquele bilhete é falso, talvez naquele dia terá ligado ao Ministério da Justiça para aferir que aquele bilhete em concreto é ou não falso, e em 14 mil, se houver um bilhete falso, já é bom. Muito bem, caros internautas, estamos de volta. Sejam todos bem-vindos ao portal Debate à TV. Como vejam, cortes do programa da Rádio Essencial, com conversas essenciais. Mas antes vamos viajar aqui para o portal Angola 24 Horas, que diz: UNITA considera candidaturas únicas no MPLA é um exemplo, é um mau exemplo para a democracia. UNITA diz que o que aconteceu no seio do MPLA, com a ausência de múltiplas candidaturas à presidência do partido durante o 9º Congresso Ordinário do MPLA, que terá lugar nos dias 9 a 10 de dezembro deste ano, é mau exemplo para a democracia em Angola. O MPLA, que governa Angola desde 1975, deverá dar exemplo no que diz respeito à democracia interna. Infelizmente, este exercício não é feito, disse ao Novo Jornal o porta-voz do partido, Fernando Francisco. O responsável referiu ainda que a falta de múltiplas candidaturas na política reduz a escolha real, enfraquece o debate de ideias e limita a renovação dos líderes. Segundo Fernando Francisco Falua, a ausência de concorrência e rejeição de opositores nos congressos são elementos que não fazem parte da sua organização. O nosso partido é modelo na realização dos seus congressos, com abertura para múltiplas candidaturas, promovendo o pluralismo interno, a democracia partidária e a normalização da disputa pela liderança. Acrescentou também deputado da Assembleia Nacional. Os angolanos e militantes do MPLA acompanham com atenção o 9º Congresso de uma formação política que acumula o papel central na gestão pública e na economia nacional. A subcomissão de candidatura do 9º Congresso Ordinário do MPLA anulou na semana passada a candidatura de Gino Carneiro à liderança do partido, e João Lourenço é o único autorizado a concorrer ao conclave. Bem, mas para recordar que nós ainda temos 2 pré-candidatos, não é? Eu vivo batendo na tecla que ainda temos 2 pré-candidatos, que é o senhor engenheiro António Venâncio e o senhor José Carlos de Almeida. Bem, não vou mais aqui me alongar, não é? Que o Angola 24 Horas partilhou através do Novo Jornal, e pronto, né? É isso que foi partilhado. Caros amigos, aqui é o Debate à TV, sabem? O vosso contributo é o like, que eu agradeço de todo o coração. O vosso contributo é a partilha de ideias através da caixa dos comentários. O vosso contributo é a subscrição. Isso ajuda-me a crescer muito. Bem, ajuda o canal a crescer e também motiva-me a trabalhar. Agora vamos para conversas essenciais, não é, da Rádio Essencial. Vamos aqui ouvir. Teixeira, vou começar por ti. O Graça pergunta se o tema das múltiplas candidaturas foi uma armadilha para Gino Carneiro. Podemos começar por aí? Não, bom, não é armadilha nenhuma, porque se olharmos para o conjunto de congressos realizados pelo MPLA,
até então o Congresso Extraordinário, vamos olhar, por exemplo, eu estou a me referir ao Congresso de 2009, em que o lema era exatamente reforçar a democracia interna. Ou seja, em 2009, o MPLA já estava preocupado com a preocupação, ou preocupado, passa a redundância, já estava preocupado em supostamente reforçar a tal democracia interna. Ora, se o último Congresso e os estatutos dizem que não havia problema nenhum que os militantes pudessem candidatar, portanto, se o estatuto é o documento que rege e não é a vontade de um membro, seja ele presidente, vice-presidente, secretário-geral ou diretor do bureau político ou quem quer que seja, que determina exatamente isso, é um estatuto, por isso é que é uma associação privada. O Higino Carneiro não fez mais do que manifestar um interesse no militante. Eu compreendo a perspectiva do Graça. Ora, Graça, nós não podemos, e acredito que o Higino Carneiro e os outros entendem exatamente isso, não podemos estar a andar de ratoeira em ratoeira. É verdade que o presidente João Lourenço supostamente terá andado numa ratoeira dessa, não é? Em 2001, Graça, foi 2001? 2002, quando então o presidente José Eduardo dos Santos diz que já não iria às eleições e que aquilo agora estava à disposição de qualquer um, ele apressou-se, não diria apressou-se, manifestou interesse como um militante qualquer, e na sequência disso, pronto, dizem uns travessia, mas não era travessia nenhuma, quer dizer, quem me dera estar como vice-presidente da Assembleia Nacional e chamar aquilo de travessia, não, ocupou um cargo que eventualmente não lhe satisfazia, ou mais o que seja. De todo modo, não, Graça, para responder à tua questão, não. O Gino fez aquilo que qualquer militante deveria fazer. Agora, o MPLA está uma atrapalhada. E é uma vergonha para um partido que se diz maduro, para um partido com 50 anos. Compreendemos, é verdade, que eleições não é um forte do MPLA, fundamentalmente eleições internas, porque não tem este hábito de realizar isso, mas tem, entretanto, entre os seus militantes, salvo prova em contrário, dos mais conceituados academicamente juristas, para poderem, por exemplo, tratar como deve ser um regulamento eleitoral e todo um processo eleitoral. Quando você diz assim, olha, as eleições ou as candidaturas serão entregues ou serão apreciadas em novembro, conforme o programa, okay? Em novembro, de 5 a 10 de novembro, pelo Comitê Central, e depois vem a comissão de subcandidaturas, a subcomissão de candidaturas, a praticar atos da comissão eleitoral, a receber, a apreciar e a deliberar equivocadamente, confunde a anulabilidade com a nulidade, porque nulidade significa que o Gino não tinha, desde o princípio, não tem pressuposto para concorrer, portanto a candidatura dele é nula. Agora, quando uma tal candidatura apresenta irregularidades, essas irregularidades têm de ser supridas. Têm razões para ser supridas. Ele diz, não, essa candidatura é nula. Nula por quê? Nula porque o senhor Higino Carneiro não pode concorrer? Nula porque tem vícios à partida que não são sanáveis? Ou queria dizer anulabilidade? A candidatura é anulada? Não sei. Qualquer que seja o conceito de vício, de invalidade que ele quisesse, mas é um disparate, peço desculpas, que a subcomissão fez. Mas a questão da suposta presença de subscrições falsas, isso não legitima ou não reforça eventualmente? Bom, a subcomissão não diz, ou o senhor João Capapinha não diz exatamente o que é subscrição falsa. A subscrição falsa significa que o militante não existe. Subscrição falsa significa que a assinatura não confere, tal como está no bilhete. Deu exemplo de militantes que supostamente não subscreveram a candidatura e apareceram. Prontos. Não é? E aí tem que provar, dizer assim, olha, nós ligamos para as 14 mil pessoas e elas disseram, por exemplo, que elas não subscreveram. Ou, dessas 14 mil pessoas, todas elas escreveram documentos para nós a dizer que não subscreveram a candidatura. Ponto número 1.
Se não faz isso, como é que nós podemos saber que ela conferiu, que aquelas subscrições são falsas? Diz mais, há aqui um bilhete de identidade falso. E essa responsabilidade tem que ser imputada ao Gino Carneiro. Ele é que faz bilhete, ele é que emite o bilhete de identidade. Não. Se é um militante que apresentou um bilhete de identidade, longe de mim, enquanto candidato, dizer que o bilhete de Prova identidade que do ele é Helder, verdadeiro. por exemplo, é verdadeiro ou falso. Eu anexo os documentos e entrego. Se a subcomissão de candidaturas tem competências para aferir que aquele bilhete é falso, talvez naquele dia terá ligado ao Ministério da Justiça para aferir que aquele bilhete em concreto é ou não falso, e em 14 mil, se houver um bilhete falso, já é bom. Quer dizer que afinal os serviços são eficientes. Portanto, aqui, quer dizer, não é de tal mal. É uma margem. Quer dizer, uma margem, quer dizer, coisa- não é de todo mal. Quer dizer, é que uma atrapalhada, que até acredita, parece uma associação que está-se a iniciar, não é? E está a fazer coisas tão atabalhoadas. E mais, o processo, os atos que a subcomissão praticou, deliberar sem a presença do mandatário, não é transparente. Em qualquer processo eleitoral, depois que as candidaturas, que as pessoas interessadas submetem as suas candidaturas, têm de poder indicar os seus mandatários para acompanhar aquele processo eleitoral, para acompanhar aquelas deliberações. Se o mandatário do Gino Carneiro não acompanhou o processo, como é que podemos dizer que aquele processo foi transparente? Para terminar, qual é o órgão de recurso? E a comissão, não é? Qual é o grande recurso? O órgão de recurso é a Comissão Nacional, que é dirigida por um candidato, Por um concorrente. que é o Presidente da República, ou que é o Presidente do partido. Pá, Mulas, isso, quer dizer, isso é tão lastimável, é tão lastimável, pá. Muito bem, caros internautas, então aqui foi mais um corte da Conversa Essencial, da Rádio Essencial. Sou JHM, de Batalha TV, agradeço pela presença e pela preferência. Mais uma vez, estamos na senda, não é, desta maratona. Gino Carneiro, nono Congresso Ordinário do MPLA. E então o seu ponto de vista na caixa dos comentários ajuda-nos muito, ok? Partilhe para mais pessoas terem acesso ao conteúdo. É mais um vídeo que chegou ao fim. Até breve.